Fala galera, esse episódio é um oferecimento da Hobbywear, uma marca que garante estilo e conforto para todo mundo que pratica atividade física. A Hobbywear sempre esteve com a gente dentro da CrossFit Boqueirão e sempre veste todos os nossos alunos. Então é um prazer tê-los aqui com a gente nesse episódio e é claro que vocês que estão escutando vão ganhar um presentinho deles ao final desse episódio. Então fique atento e aguarde pelo seu cupom de desconto. Vamos lá! Uhul! Tá no ar o nosso podcast. Divirta-se, treinar é apenas um detalhe! Vamos! Segundo. É isso aí, galera! Hoje estamos aqui com nada mais, nada menos do que Natália Lima. Oh my God! Presença aí de peso dentro da CrossFit. Senior Staff, contratada pela CrossFit no Brasil. Natália Lima veio para agregar aqui a nossa conversa de hoje, não é não? Que legal. Sim, total. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra ser a primeira convidada e já quero desejar para vocês muito sucesso nesse novo projeto. E eu não tenho dúvida que é apenas o começo, né? A gente está abrindo aqui com a chave de ouro e não vai ter nem por que fechar. Pela segunda vez, né? Parabéns para vocês e eu torço muito por tudo isso e eu tô junto com vocês. E é um prazer estar aqui. Obrigada. Eu fiz uma piada aqui, gente, porque é o seguinte, a gente tá começando nesse negócio do podcast, né? E a gente já tinha gravado um tempão, eu e o Rafael, putz, não coloquei para gravar. Galera, muita calma comigo, eu tô aprendendo a mexer nessas coisas, então vai aos poucos, né? Mas que bom que a gente aprende. Daqui a pouco a gente vai melhorando. É isso aí, com certeza. Mas bom, é ótimo receber a Nath aqui, né, Hugo? Com certeza, é muito legal. É ótimo receber a Nath aqui, treinadora de nível 2, seminário staff da CrossFit. Eu sou suspeito para falar, mas a Nath tem muita coisa boa para falar sobre essa trajetória dela, desde o início até chegar onde ela chegou. E como é bonito ver isso, em questão de esforço. Então, eu que acompanhei desde o primeiro dia, ela vai ter oportunidade também de contar um pouquinho mais desse lado dela, que é bem intenso e de muito aprendizado. É verdade. Que legal. Bom, vamos lá, Nath. A gente tem uma tradição aqui no podcast que a gente inventou no primeiro. E vai seguir isso aí. Nós temos 3 perguntas aleatórias para fazer para você. Okay. E assim, são perguntas bem nada a ver mesmo, tá? É só para a gente dar uma quebrada no gelo. O Rafael, ele estava empolgado com essa parte. Tava não, Rafa? Tava. Você mais uma vez escondeu de mim as perguntas. Eu escondi mais uma vez as perguntas dele e eu falei que ia ser mais legal se ele não soubesse, né? Com certeza. Porque eu acho que é assim que tem que ser. Uma pessoa só sabe, aí ele vai fazer a próxima e eu não vou saber. E o lance é assim, todo mundo tem que meio que responder, mas só que não pode demorar para responder. É tipo assim, a primeira coisa que vem na cabeça, responde e é isso. Fechou? Ok, let's go. Let's go. Tcharanã. O que você queria ser quando era criança? Eu? Ai, meu Deus, eu não sei. Eu sei. Peraí, calma. Então responde aí, Rafa. Lutador? Eu já sei. O que você queria ser, Nath? Eu ficava vendo as Olimpíadas na TV, e aí eu via aqueles ginastas fazer aquele negócio que... Como é que é o nome? Giro gigante. Você sabe melhor que eu. E aí eu falava, mãe, eu quero fazer isso. Era isso. Gente, eu queria ser ator ou eu queria ser bombeiro. Uma dessas duas coisas. Olha, que legal. Legal. Era isso. Eu achava Você legal se daria isso. bem nas duas coisas, Hugo. Eu? É mesmo? É verdade. Eu não sei. Não sei se seria um bom ator, não, a real. Mas enfim. Agora, bombeiro pode ser que me daria bem, né? É verdade. É uma missão bonita. É uma missão muito bonita. Mas agora estou numa missão que é parecida também. Salvamos vidas, mas não é essa. Yes. Segunda pergunta, hein? E essa pergunta é para os dois, então não adianta brigar. Casal. Para quem não sabe, esses dois são um casal, não é mesmo? Ela tá no quarto, eu tô na sala. Então vamos lá, presta atenção. Vai. Com qual celebridade você gostaria de ficar preso no elevador? Damiano, Davi?
Não tenho dúvida. E Você vê se você, o público Rafa? sabe quem é. Explica para eles quem é, né, Nath? Não, Damiano Davi é um vocalista de umas bandas que eu mais gosto, que é uma banda recente até, que é Måneskin, uma banda italiana, e eu sou apaixonada por ele. Canta um pedacinho da música mais famosa deles. I'm begging you. Todo mundo sabe. Todo mundo conhece. Mas pesquisem outras músicas, porque eles são muito bons. Eles são ótimos, realmente. E você, Rafa? Eu a Luísa Sonza, mas não me pede para cantar uma música dela. I can't Mas believe. mas a Nath já sabe que é ela também. Se pudesse colocar duas, eu colocaria a baixista do Maneskin também. Eu a preferia, Vitória. mas tudo bem. Tá bom. Pode ser duas? Então vai as duas. Vai E com as você, duas! Maravilhosos! Vamos lá. E agora, Viagem dos Sonhos. Havaí, sem dúvida. Havaí. Top, hein? Vai rolar. E você, tenho fé. Rafa? Egito. Egito. Uau! Uau! Egito. Nossa, Egito com aquelas pirâmides, coisa, tipo... Deve de ser outro uma baita mundo, né? energia. Nossa, deve ser muito Na legal. real, eu acho que seria a Lua. Mas Egito, eu acho que tá mais Você próximo. tá maluco? Ir pra Lua, eu acho É que mais ainda palpável, né? vai demorar um É. pouco ainda para ter turismo Pouco. pra Lua, eu Pouquinho. acho. É. Mas quem sabe mais pra frente. Talvez Exato. o seu neto, né? E você, Sabe. Hugo, você pode responder? Eu gente? posso. Minha viagem dos sonhos é pro Japão. Sabia. Nossa, e lá. Deve ser legal. E o Gente. famoso do elevador? O famoso do elevador. Ai, gente, complicado, hein? Tentando. Pois é. Mas decida um que eu quero saber. Ai, meu Deus, vamos ver. Deixa eu pensar num aqui bem rápido. Música, cinema? Pensa alguém. Poxa, eu acho que seria alguém tipo... Ai, é difícil, né? Tem tanta gente. Eu perguntei pro Luke, né? Que eu falei pra ele, quem que seria aí ele? O Michael B. Jordan. Eu falei, danado! Um homem bonito Nice daquele. choice. Então, mas eu não sei, sabe? É complicado pra mim. Eu acho que talvez seria alguém, tipo, mais parecido com o Luke. Pô, mas ele é um gringão bonitão, né? Tem vários. Porque é mais meu estilo, assim, sabe? Saquei. Tipo, um Um Shiny Tattoo assim. rolaria? Não. Nossa, totalmente. Então é isso, abraça. Abraça e entra, vai. 19º andar. Mas é aquela coisa, né? Você ficaria preso no elevador pra fazer o quê? Né? Aí, tipo, se fosse para só conversar e divertir, teria que ser outra pessoa, porque eu acho que Channing Tatum não deve ser muito divertido. Não. Mas tem várias coisas, né? Eu tentaria fazer vamos de tudo. deixar por aí e pronto. Cantar, melhor mesmo, dançar, piada, aprender italiano. Italiano. Galera, foi um ótimo quebra-gelo, não foi não? Ótimo. Adoro. É isso aí. Vamos lá, então, ó. Agora vamos focar no nosso tema de hoje, o antes versus o agora, né? Okay. Então, vamos começar um pouquinho pelo nosso throwback. A gente vai voltar um pouco na história do CrossFit aqui no Brasil. 2009, o CrossFit tinha chegado no Brasil. E a gente sabe que o CrossFit chegou no Brasil de uma forma muito impactada pelas competições, né? A gente viu isso acontecendo, né? Então, assim, quando a gente procurava alguma coisa de CrossFit na internet naquela época, era muito mais fácil você encontrar alguma coisa sobre competições. Sim. Né? E até se inspirar, né? Nesses e até se inspirar também, com certeza. Né? Então, eu acho que quando ele chegou, o foco foi um pouco mais voltado para isso. Vocês concordam comigo? Ou afinal, só tinha diferente? isso em exibição, né? Não era mostrado o lado do treinamento, né? Dos treinadores. Era já o resultado, né? O resultado da peça que era mostrado em rede social. Então, e é isso, querendo ou não, que acabou chamando a atenção no início. Né? Acabou chamando a atenção para a galera, mesmo antes de conhecerem a metodologia, já sabiam o que ela proporcionava. Então, já era o resultado, já, né? Eu acho que foi um ótimo chamariz, né? Para fazer com que as pessoas falassem, nossa, o que é isso? Se destacar, né? Exatamente, foi um destaque muito forte. Eu acho que foi legal. Mas, se a gente for pensar no aspecto
de treinamento, né, de treinar as pessoas, talvez tenha sido um jeito um pouco Bruto. bruto. Eu ia falar errado, mas não é errado, né? Um jeito bruto de se Diferente, né? introduzir algo, não é Ou mesmo? impactante, a gente pode usar. Impactante. Então, assim, eu já escutei você falando isso para alguns alunos, mas eu acho legal você contar aqui para a galera a diferença de como era quando você começou a treinar CrossFit, lá em 2010, com quando a galera está começando a treinar agora, né? Sim. Conta pra gente aí um pouquinho. Eu acho que antes da gente voltar, se eu me perder, você me ajuda a voltar nesse gancho. Eu vou até dar uma introdução atual, né? Que eu estava até conversando com você esses dias, que nós da Seminar Staffs, a gente faz reuniões, né, para poder discutir os artigos. E isso é muito bom para a gente se desenvolver e também transmitir o que a gente conseguiu captar de informação de um artigo X e compartilhar esse conhecimento entre nós mesmos e trocar uma ideia, né? E aí o assunto foi sobre os artigos antigos do próprio Greg Glassman, que, para quem não sabe, é o criador da CrossFit, da marca e da metodologia, né? E a primeira coisa que a gente notou foi a simplicidade de como esses artigos são escritos. Se você for procurar eles agora, você vai ver que são artigos de, no máximo, 1 ou 2 páginas, e ele dá uma informação, assim, imprescindível. Tudo que você quiser vai estar escrito ali em 2 páginas. Então, assim, ele mantém, desde aquela época, e com o mesmo conceito de falar simples, deixar simples e eficiente, né? Você conseguir entender. E tudo que está ali também, ele fazia de acordo para você tentar colocar na prática. Então, tem artigos falando do seu garage box. Se você não tem os equipamentos certos, você pode fazer tal coisa. Se você não tem isso... Então, assim, ele sempre te dava uma solução. E junto com esses artigos antigos, tinha aquela imagem old school da CrossFit também, que foi apresentada pelo palhaço, né? Pela intensidade, pelo passar mal, pelo você ir até o seu limite. E aí volto no que a gente estava conversando outro dia, que como que seria essa abordagem nos dias de hoje? Será que teria esse mesmo abraço da comunidade? O que seria que as pessoas pensariam em relação a isso, né? E começou dessa forma, a gente não pode tirar, né, esse conceito de antes. Mas eu acho que ainda bem que teve essa evolução, tanto da imagem da marca, até para agregar mais pessoas à comunidade, mostrar que não é só aquilo, mas assim como a gente conversou também, tem pessoas que precisam se identificar com essa parte da intensidade, né? Então, eu não gosto de levar nem para um lado nem para o outro, mas sim conseguir ver esses dois lados, tentar unificar eles. E é nessa parte do começo do treino lá por 2010, a gente ia muito nessa questão da raça mesmo, via os atletas se desafiando e era uma inspiração para a gente. A gente não tinha também maturidade na época de saber se a gente ia chegar naquele nível ou não, mas a gente... De entender que eles eram já atletas, né? Que eles estavam Exato. preparados para fazer aquilo, diferente da gente. E o quanto que era difícil chegar e construir aquele nível, a gente também não tinha esse embasamento, né? A gente só estava indo na raça mesmo. E na questão do treinador, e eu como aluna, e na questão da parte do ensinar, que eu acho que é o nosso maior papel, não é que não existia, sim, existia de uma forma básica, mas, por exemplo, não existia tantas progressões para um bar muscle up, não existia tantas progressões por um ring muscle up, você usava um power monkey, que é aquele que, ou até mesmo apenas um elástico. Quem faz barra dura, quem não faz, pula na caixa. Então, assim, ainda não eram desenvolvidas tantas ferramentas como a gente entrega hoje para os alunos para que eles se desenvolvam no processo. E essa parte do processo, eu também penso que não tinha tanto naquela época. Tinha a nossa pressa e a gente queria aquele resultado rápido e éramos novos, né? Você imagina, a gente está falando de quase 10 anos atrás. Às vezes o aluno que chega lá hoje em dia ansioso, querendo um resultado de 3 meses, era a nossa cabeça naquela época também. Então, eu acho que tudo evoluiu, não só nós, né, como seres humanos, entender esse processo,
mas a metodologia em si. Na real, a metodologia ela é a mesma de sempre, mas ela ficou muito mais ramificada com ferramentas maiores, né? E a gente sabe que o trabalho da CrossFit por trás, ele não para nunca. Então, os caras estão sempre engajados a tentar melhorar através de feedback. E eu acho que é por isso que se transformou no que é hoje e tem muito que evoluir ainda. Você imagina daqui a 10 anos. Eu acho que o legal em identificar nessa evolução foi como o esporte evoluiu para os atletas e para os não atletas, os praticantes do boxe, ele evoluiu muito também nas entregas das aulas, né? Como a Nath falou agora, a questão das progressões, porque quando eu fiz o meu primeiro Ring Muscle Up, as tentativas eram sempre pendura, balança, tenta entrar. Então, por isso, talvez, que eu demorei 3 anos para buscar meu primeiro Ring Muscle Up. E a gente vê hoje na Boqueirão uma galera que, com 6 aulas meses de treino, conseguem já dominar, talvez, um strict Ring Muscle Up, aqueles que já têm uma certa capacidade de puxadas na força. Porque a gente nunca teve essa experiência, né, de conduzir uma progressão. Eu sabia o que era um muscle-up completo, mas eu não sabia o que era um suporte nas argolas. Eu não sabia da importância de fazer uma pegada falsa para manter o muscle-up. O que você acha dessa diferença, Nath, das aulas entregues há vários anos atrás e de agora, né? E como é que a gente continua seguindo esse caminho? Eu acho que hoje a grande diferença, eu posso falar por nós, tá? Eu acho que nós somos a minha referência e sobre o que eu vivo no dia a dia. A gente procura estudar muito mais, não que naquela época não era estudado, claro que era, até porque já eu tinha acesso ao próprio Level 1 naquela época, mas eu acho que a busca da gente dar uma experiência melhor para os alunos e também valorizar a evolução do próximo, a gente só está ali todo dia porque a gente quer valorizar a evolução de cada um. E também eu acho que o que evoluiu muito dessa época de antigamente para cá agora é o conceito da saúde, né? Do lifestyle, que eu acho que não tinha tanto naquela época. Naquela época era a questão da briga ali, do condicionamento e tal, de talvez até para um lado mais da estética, eu acho que até poderia ser também, e hoje em dia eu vejo que isso muda totalmente. Então, assim, se eu consigo ter uma pessoa que vê o desenvolvimento dela a cada aula ou a cada passo, eu torno essa pessoa cada vez mais saudável e mais ativa. Então, eu estou conseguindo chegar no meu objetivo, sabe? Então, eu acho que a gente se prepara muito mais hoje em dia e a gente se preocupa muito mais com as pessoas. Não que não tenha essa preocupação antes, mas talvez numa visão diferente e mais evoluída, assim como tudo evoluiu. Acho que até isso também, esse olhar para o próximo evoluiu também, dentro do que a gente acredita, né? Sim. E quando você acha, assim, que foi meio que o estalo, sabe? Tipo, quando a chave vira, que a gente começa a perceber que a saúde mudou tudo. Você acha que foi, tipo, o lance da pandemia fez cair muita ficha, não só das pessoas que treinam, mas também dos treinadores? Você acha que isso influenciou? A questão da pandemia em si, acho que sim. Eu acho que fez influenciou, abrir, né? Às vezes, e até influenciou quem não fazia nada. Uhum. E dá um start de, pô, vou começar a fazer, ou então, sei lá, se a pessoa teve acesso a uma aula online, gostou de se movimentar e falou, pô, é legal isso aí. Pô, eu tô me sentindo melhor, tenho mais disposição no meu dia. Então, a gente sabe toda a ligação que tem com a parte hormonal, né? E eu acho que isso, na verdade, deu um start, né, para essa parte da saúde e a informação que a gente tem, que a gente lê, que a gente observa. Se as pessoas estão ficando cada vez mais doentes por causa da comida que elas ingerem, o que isso vai combater? É remédio? Não, não é. Vai se informar e ver que é você levantar do seu sofá e pelo menos se movimentar, né? Então, eu acho que a informação também acabou dando isso para quem procura e para quem está aberto a receber informação. E eu já estava até vendo uma reportagem, eu não lembro especificamente o que foi, e aí o cara falou assim, as pessoas falam que andam com a carteirinha do plano de saúde delas. Aí ele fala, não, você não anda com a carteirinha do seu plano de saúde, você anda com a carteirinha do que você vai procurar aí quando você está doente. Então, assim, ele falou assim, o seu plano de saúde é construído há 10, 20 anos atrás.
né? Ali você tem uma garantia, talvez, de fazer um exame ou outro, mas não para você tratar. Então, na real, você não tem nem que chegar nessa parte do tratar, né? Você tem que pensar em quase não ir no médico porque você se sente bem. É a Mas as pessoas prevenção, se né? garantem e falam, não, olha aqui, eu tenho a minha carteirinha, eu sou saudável, meus marcadores de saúde estão todos ótimos. E aí o cara toma 560 mil pílulas para poder manter os marcadores de saúde e esquece da parte. Então, assim, eu acho que hoje em dia isso é muito mais esclarecido, mas tem muito que evoluir. Principalmente a galera, nossos pais, é muito mais difícil a gente gerar uma mudança, mas ainda dá para gerar. Agora, a nossa geração, os nossos filhos, de quem vai vir, eu tenho muita esperança de que realmente seja um outro lifestyle. Sim, é isso mesmo. Sempre Também tem acho. esse momento, né? Eu acredito que a pandemia foi um choque de realidade para muitos. E para a galera que já tinha esse lifestyle de prática, é o contínuo da saúde, lá na apostila da Exato. M1. Mesmo a gente tendo ficado 2 anos parados, treinando em casa, claro que o nosso condicionamento foi lá embaixo, mas a nossa saúde se manteve intacta. Porque não importa que a gente não estava dentro da academia, a gente já tinha um hábito construído de se movimentar. Tanto eu me Sim. movimentava dentro do meu quarto. Então, eu só continuei fazendo isso. Mas a pandemia, ela, lógico, o lado bom dela, né, foi que a galera começou a enxergar mais esse lado. Opa, eu preciso correr atrás do que eu não busquei antes. Uhum. Então, depois da pandemia, né, teve essa ideia na cabeça da galera em procurar mais atividade física. A gente sentiu isso dentro do box. Então, e é isso que é legal. E agora é aquela consistência, né? A galera sustentar isso ao longo do tempo. Sim. Sim, foi importante para o pessoal começar a perceber isso mesmo. Mas, é assim, voltando um pouquinho, a gente falou um monte, foi super legal. E agora, vamos voltar um pouquinho nessa parte. A gente estava falando sobre ensino, né? De antes e tudo mais. E como você acha, tipo, a importância desse ensino dentro do box hoje em dia? Você acha que as pessoas, elas conseguem dar o devido valor a isso? Você diz o que os alunos sentem É, ou os treinadores? Ok. dos dois lados. O que que você acha dos dois lados? Você como aluna, hoje, quando você faz uma aula. Primeiro, eu acho que cabe ao treinador mostrar para o aluno o quanto aquilo ali é importante, quanto aquele momento do dia ali é importante para ele receber uma informação nova e aprender. Pronto, acho que se o treinador já leva a linha para esse caminho, o aluno vai estar mais aberto a receber também. E eu acho que é muito uma consequência mútua de ambos os lados, né? O aluno querer aprender e o treinador também querer ensinar. Porque se eu tenho um treinador que só passa e não tem preocupação em ensinar e corrigir e observar, vai ficar uma coisa feita do jeito que o cara sabe, porque ele não sabe se está feito certo ou não. E aí também vai como o aluno recebe isso, né? Tipo, o cara só vai lá, lê o treino na lousa, pronto, eu vou aqui, faço o meu, acabou. Mas eu acho que quando a gente passa para a galera o quanto que é importante, o quanto a gente dedica do nosso dia ali, tem um plano de aula por trás, tem adaptações para a gente fazer para cada nível que tiver dentro do grupo que está na aula. Galera, agora é a melhor hora de vocês, vamos prestar atenção, por que você está fazendo isso? Para que serve isso? Para melhorar o quê? Né? Então, eu acho que, na real, é uma via de mão dupla aí, mas uma responsabilidade muito maior do treinador de falar, olha, aqui é o lugar disso, não tenha pressa, não pule etapa, eu tô aqui para te ajudar e eu quero ver você se desenvolver. E aí o cara vai estar aberto ou não para isso, né? Aí já é uma escolha dele também. Acho que é uma via dupla. É muito a forma de se entregar algo, Exato, né? exato. A partir do momento que você vai entregar algo de uma forma, tipo, que você não está se importando muito, as pessoas percebem. E aí elas Sim, não dão o devido valor, não é exato. verdade? E aí quando É, você realmente se importa com aquilo, você vai fazer aquilo com vontade e com com propósito, coração, com propósito, né? Eu acho que aí as coisas mudam, não é total. verdade? Uhum. É bem isso. É sempre importante a gente explicar os porquês das coisas também, né? Lógico Exato. que a gente tem que equilibrar o quanto a gente fala e o quanto a gente se movimenta em sala de aula, mas a comunicação do porquê das coisas, né? Ela resolve tudo isso, Uhum. né? Mas, Nath, para você agora como aluna,
como entrar no Viso Preto numa aula de cabeça aberta para aprender o máximo que você tem. Aprender o máximo que o professor pode te entregar ali. Primeiro eu preciso me sentir bem no lugar e eu preciso sentir que realmente cuidam de mim. Já acho que é a primeira impressão. E se esse treinador me desperta alguma curiosidade ou algo que eu nunca tinha percebido antes, isso vai também me deixar muito mais aberto e falar, caramba, olha só, eu consigo desenvolver algo que talvez eu não tinha pensado antes. Eu acho que eu já estaria aberta para isso. Para qualquer tipo de situação. Show. Yes, legal. E vamos agora para a parte sobre treinadores. Você é uma treinadora de treinadores, né? Esse é o seu trabalho contratado pela CrossFit. Não é isso que você faz? É a maior responsa, né? Carregar isso com você. E eu sei que você lutou muito para chegar nisso, né? Sim. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre essas características. A CrossFit fala sobre essas características dos treinadores, que o treinador ele tem que ter um bom ensino, ele tem que saber observar, ele tem que saber corrigir, ele tem que ter gerenciamento de grupo, presença e atitude e demonstração. Né? São essas 6 características disso. Vamos falar um pouquinho sobre elas, assim, né? O que para você, o que você sente, qual delas você acha que para você é mais importante, porque a gente sabe que isso é tudo importante, mas talvez você sinta que uma dessas características seja alguma coisa que realmente é imprescindível para um treinador. Primeiro, eu acho que elas se completam, né? Não adianta você ter uma ou outra. E outro ponto que eu acho, antes de concluir qualquer coisa que eu pense, é que elas nunca vão estar prontas, todas as habilidades. Todas elas têm que estar em desenvolvimento para sempre. Ah, não, eu sou um ótimo observador, pronto, não vou trabalhar mais nisso. Né? Então, eu acho que a gente tem que desenvolver todas elas sempre, independente se você sabe que você é muito bom em uma delas ou não. Então, não tem fim, né? E eu acho que a mais importante e a mais difícil seria presença e atitude. E a segunda mais importante é você achar o erro e saber o que corrigir ali. Então, eu já falei 3, né? Todas são importantes. Tá, mas, às vezes, falta no treinador a habilidade. Não que falta, ele não tá condicionado a treinar isso, de observar. Ele quer olhar o cara fazendo um clean jerk, e aí ele consegue ver que tem alguma coisa estranha, mas ele não consegue falar o que eu vou arrumar em você, Hugo. Tipo, eu vou falar alguma coisa. Mas não faz muito sentido que eu vou te corrigir. Eu não vou saber te explicar o porquê que eu tô te corrigindo isso e para que tá sendo feito isso. Uhum. Então, eu acho que essa observar e corrigir, ela precisa ter num treinador, né? E está sempre sendo trabalhada, na verdade, porque aí entra na parte da triagem, enfim, é um assunto muito, assim, grande. Mas eu acho que presença e atitude é de umas habilidades que é mais difícil de ser treinável, porque eu acho que tem muita ligação com a personalidade, né? E existem presenças e atitudes diferentes uma das outras, mas que ambas se destacam. Então, eu acho que é um ponto bem delicado, assim, de se avaliar. De falar, pô, esse cara tem presença e atitude. Então eu falo, putz, esse cara, ele tem um nível técnico, ele sabe olhar, ele sabe corrigir, mas falta alguma coisa ali que eu não sei dizer o que é. Então, não tem nem palavra para dizer isso. Então, assim, e aí você trabalhar isso, que eu acho que é um dos mais difíceis. Eu concordo com você. Essa parte da presença fala que é um pouquinho que é como se fosse a energia da pessoa para aquilo que ela está fazendo, né? Eu sinto que é meio que isso. E às vezes é um brilho especial. Você não sente isso? E você não sabe explicar o porquê. Nós somos 3 treinadores aqui e nós 3 temos presença e atitudes fortes, mas somos totalmente diferentes. Exatamente. É bizarro, né? Então,
É muito louco isso. É muito difícil a gente colocar um top 3 em melhores habilidades, né? Como a Nath falou, eu acredito que todas essas habilidades, o treinador, ele precisa diariamente buscar treiná-las, então melhorar. É claro, se eu tenho uma má observação do movimento ou talvez uma má correção, você pode focar um pouquinho mais nisso, né? É a questão da triagem. Foca no que está meio que pior, né? O que te complica mais. Foca nisso. Mas a questão da presença e atitude, como a Nath falou, é a questão da personalidade, né? Mas o que mais me chama atenção é que o nosso aluno, ele fica 1 hora dentro ali do piso preto com a gente. O que vai chamar mais atenção para ele não vai ser a nossa capacidade de entregar uma dica fácil para ele. Vai ser a nossa capacidade de se apresentar para ele. Então, a nossa se conectar também com ele, né? Essa conexão com o aluno. Então, eu não gosto de dar um top 3 aí para essas habilidades. Mas presença e atitude, acredito que grande parte dela vai fazer o seu aluno retornar amanhã. Então, você falar o nome do seu aluno, você se importar de verdade com ele. Não só, tá bom, falei com ele, já era, esqueci a presença dele aqui. Então, criar essa conexão aprofundada. Porque na hora que o seu aluno for lembrar de você, ele não vai lembrar que você pediu para, sobe o cotovelo, mostra o peito para mim aqui embaixo. Ele não vai lembrar dessa dica. O que ele vai lembrar é como você fez ele se sentir ali naquele momento. Sim, ele vai lembrar da atenção que você deu para ele, né? Tipo, isso são as coisas que ficam. Não, coisa simples, ou trazer esse cara mais próximo, tipo, pô, tô dolorida do treino ontem. E aí, meu, tá dolorido de ontem? E o cara vai falar, pô, ela tá perguntando se eu tô dolorida e ela tá dolorida igual? Tô dolorido. Caraca, mano, foi sinistro, né? Pronto, já se conectou com o cara e ele falou, meu, a professora tá vindo falar comigo, tipo, um assunto que é jogado, né? É uma coisa mais conexão do ser humano, assim, não uma coisa técnica, né? E, pô, o professor tá dolorido igual eu, então, assim, ele faz a mesma parada que eu, e aí é a mesma sensação, é um ser humano. E eu acho que tem disso também, deixar a coisa mais humana, saca? E não robótica. Esse é o nosso trabalho, né? Exato. Esse é o nosso trabalho. E é uma coisa que eu acho que... Em questão de... Pode falar. Em questão de personalidades, existem pessoas diferentes. Claro que não é fácil para todo treinador, logo de início, mostrar uma boa presença e atitude. Mas isso é uma sementinha que você vai plantando. Então, e eu acho que tem muito a ver também com a intimidade que você vai tendo junto com os seus alunos, né? Eu posso falar isso justamente porque eu cheguei na CrossFit Boqueirão não tem tanto tempo assim, foi em janeiro, né? Sim. E conforme o tempo foi passando, né? Hoje eu me sinto muito mais com essa intimidade com os alunos do que quando eu comecei na primeira semana, né? Exato. Então, hoje eu sinto que minha aula é mais solta, né? Eu sou mais solto com os alunos, até porque a gente vai conhecendo um a um, vai vendo com quem que a gente tem um pouco mais de liberdade, um pouco menos de liberdade, mas tudo isso é um processo, né? Eu acho que todo mundo tem que passar por isso. E vai um tempo. E não é fácil. É difícil chegar um aluno novo que é desbocado e já vai falando com você. Geralmente os alunos chegam, né, mais na deles. E aí vai entrando, né, conhecendo as pessoas, conhecendo a gente. Né? Então, isso foi uma habilidade que eu posso até falar por mim, por exemplo. Eu sei lá, 10 anos atrás não era a pessoa que eu sou hoje. Então, por exemplo, você imagina eu estando numa situação, eu dou aula na CrossFit Boqueirão, conheço todo mundo, beleza, para mim eu estou em casa. Agora, eu dou cursos no Brasil, cada hora estou numa casa diferente com pessoas que eu nunca vi na minha vida e continuo em casa. Então, assim, eu desenvolvi isso para também passar isso para as pessoas, porque se eu ficar assim, também não vou nem rolar. Passar muita segurança. Imagina. E eu preciso abraçar essa galera que está chegando. Então tem que ser uma energia que eu também não tinha. Consegui aprender e conseguir treinar isso e saber quais são os públicos que eu consigo lidar. Então, assim, realmente é uma habilidade que dá para desenvolver, mas também é um processo e aos poucos, né? Exatamente. A gente vai ganhando maturidade para esse tipo de coisa, não é? Exato. É isso. Exato. Com certeza. Olha e, Nath, só. Agora, pensa assim, se você tivesse um tempinho extra ali no final do Level 1 para falar com todos os novos treinadores de CrossFit, quais conselhos você daria para eles para que eles se tornassem melhores treinadores?
Na verdade, a gente tem esse tempinho, né? Nos sábados, principalmente, rola uma confraternização ali da galera, a gente tira foto, e isso é muito legal. Na verdade, o grande valor além do conteúdo do curso, é você estar ali, né? Conhecer outros treinadores e ter essa experiência com todo mundo, saber de onde que é o box, quanto tempo da aula, toda essa experiência. Mas o meu conselho sempre esteja aberto a aprender. Pergunte, né? Se você tem dúvida, porque às vezes as pessoas ficam meio assim retraídas por estar num ambiente novo. Pergunte, tenha dúvida e estude. São os conselhos que eu dou, né? E eu acho que o primeiro de estar aberto é o primeiro conselho que, se você tá para tudo na vida, não só dentro do curso, mas numa aula que você vai, sei lá, fazer um drop-in num box, você sempre vai tirar o melhor e o não tão bom da situação, né? Então, o meu conselho é esse. E eu falo muito para a galera trabalhar com a verdade deles. O que faz sentido para eles? Então, manter o que faz sentido para cada um. Se isso não faz sentido para você, procure algo que faz. Se isso faz, continue alinhado com isso. Então, fazer meio que uma introspecção, porque só a gente mesmo sabe o que deixa a gente feliz e o que deixa a gente realizado. Então, perguntar para si mesmo o que faz sentido e ir atrás disso, trabalhar com a verdade. Não forçar uma parada que é poser, tá ligado? Ser você mesmo. Se você é um cara mais tímido, pode ser um cara mais tímido, mas um pouquinho mais inteligente, tenta estudar mais, tenta melhorar uma habilidade de corrigir. Se é um cara mais extrovertido, fala muito, tentar se segurar mais e analisar mais os movimentos. Então, trabalhar as outras partes, né? Ser você mesmo, eu acho que é a primeira coisa. Top. E ainda dentro disso, como você fala que um treinador poderia adquirir mais confiança em relação a treinar pessoas, né? Essa galera que sai nova do level 1, e aí eles têm essa coisa de, às vezes, ter um pouco de medo de começar a treinar alguém. Como você acha que eles podem ganhar essa confiança? Primeiro é a prática, né? E essa prática, a minha sugestão é que se você não começasse com 28 pessoas no check-in, que é o nosso check-in, mas talvez, sei lá, se seu box tiver uma aula de 3 aulas experimentais, pegar esse grupo e se envolvendo com as pessoas aos poucos, observar os movimentos, pensar num plano de aula, mesmo sendo o seu começo, o que eu vou ensinar para essa galera hoje? O que eu vou passar para eles? Ter uma organização no seu pensamento e entender e pensar no que você vai entregar para o próximo, mas começar com focos pequenos grupos e ir desenvolvendo aos poucos também. E também ficar feliz, né, da caminhada que você está trilhando, né? Porque é claro. Se você pegar todos os treinadores, ninguém começou lá no topo. Então, acredito que para novos treinadores, né, essa questão do adquirir conhecimento, adquirir confiança, é uma etapa. Então, esteja perto da galera que tem isso já. Faça perguntas. Como você falou, você tem que estar aberto para novas informações. Acredito que você deu o exemplo do nosso check-in de 28. É incrível que no nosso check-in de 28 a gente aprende uma coisa nova sempre com cada um que está ali dentro, todo santo dia. Então, a partir do momento que você está tão aberto a aprender dos alunos, você já criou uma bela conexão com eles. Você criou uma bela conexão para ele, é o primeiro passo para você ter a confiança dele. Então, acredito que esse nosso trabalho fica muito solto, né? Fica muito livre, porque a gente está com todas as portas abertas. Então, não tem como o nosso aluno não ter confiança. Então, chega junto do seu aluno, né? Total. Em relação agora, Nath, à abordagem do treinador com outro treinador. O que você acha aí? Em relação ao quê? A aula? A aula. Quer complementar? Eu acho que seria em relação, por exemplo, a gente, né? Nós somos uma equipe de 8 treinadores, né? Então, assim, qual é a relação de um treinador com o outro? Como que, ao meu ver, né? A gente, aqui na CrossFit Boqueirão, a gente tem uma relação muito boa um com o outro e relações de feedback. Eu vejo isso acontecendo, né? Às vezes alguma coisa não foi muito legal, a gente conversa para tentar melhorar, né? A gente tem aquela coisa de mandar um feedback das aulas da manhã para falar como que foi para o pessoal que vai voltar à tarde.
Então, eu acho isso interessante também. Você, como treinadora de treinadores, você falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que assim, vamos falar de uma equipe. Primeiro, essa equipe tem que ter um líder, e esse líder tem que saber conduzir muito bem essa equipe, né? No caso, temos nosso Rafael Guaraldo, tá na caminhada de fazer isso. Hoje ele mostra uma evolução muito grande, né? Também não começou sendo o líder, e olha só, como estagiário, hoje ele já é o nosso líder e vem evoluindo muito bem nisso. Equipe, existem pessoas de diferentes personalidades. E aí eu acho que essa ferramenta do feedback, ela é super interessante e ela é fundamental. Então, o treinador que não se sentir à vontade dentro de uma equipe em receber feedback, já precisa trabalhar esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, quem dá tem que saber como dar esse feedback, né? Porque nem todo mundo recebe feedback igual ao outro. Mas eu acredito que integrar a equipe o máximo possível, também não ter só o líder e o líder fica lá intocável e a galera do time aqui embaixo, né? Então, por exemplo, eu acho a atitude muito legal, eu já falei para várias pessoas do Brasil qual que é o nosso esquema do plano de aula. Às vezes fica tudo sobrecarregado no head coach, o cara fica lá matutando como que vai ser o mês do plano de aula, todas as aulas, todos os treinos. E aí eu falo, olha que legal, olha como é o nosso. O Rafa manda os estímulos para já não ter erros, já a gente já está alinhado, já ensina a galera da equipe a analisar o odd e o estímulo, e cada dia um vai mandar aquele plano de aula. Não precisa ser aquele plano de aula engessado, até porque existem turmas diferentes, a gente sabe que isso vai mudar de acordo com a personalidade até do treinador e da turma, mas tem um esqueleto ali montadinho, que é um plano B, caso o plano A não siga, né? E a gente não tem como ficar disperso. A gente sempre vai estar alinhado com a ideia do dia e com a ideia da semana. Então, eu acho que essa organização e esse diálogo, a comunicação entre o time, ela é muito importante. E é o que eu valorizo bastante no nosso time, né? Reuniões de 15 em 15 dias. Existem equipes que não têm essas reuniões, existem equipes que não têm essa integração, e aí qual que seria o resultado disso? Não vai ser tão bom. Pode até ser bom, mas excelente vai estar bem distante, né? Então, eu acho que é isso. E os treinadores, entre os treinadores, um vão ter mais facilidade com os outros de dar feedbacks, né? Vão se sentir mais à vontade e outros não. Mas eu acho que sempre que há oportunidade, se você vê que aquela pessoa, que aquele feedback vai agregar e não atrapalhar, eu acho que é sempre válido. Então, a gente está sempre com a comunicação em dia, explicar o porquê, perguntar qual que era a intenção. Ter um cuidado também, né? Com os outros treinadores. Não é fácil lidar com pessoas. Não são nossos alunos, mas como nós mesmos, né? Sim. Você falou uma coisa muito interessante, Nath, também, do saber dar o feedback, né? Sim. Acredito que o segredo do sucesso está sempre por trás da comunicação, né? E é muito difícil dar feedbacks. É bem difícil. Mas cada um observa as coisas, né, do seu jeitinho. Então, às vezes, em uma aula minha, o que você observou é diferente do que o Hugo observou. Eu já tenho 2 feedbacks por dois olhares diferentes. Então, acredito que o segredo para o sucesso de um local é você sempre alimentar essa cultura do feedback e não ter barreiras para ser criada essa cultura do feedback. Então, o Neto, nosso estagiário, dá feedbacks para um treinador de nível 3 e para uma seminar staff, e dá feedback, teoricamente, para o dono, que é level 3 também. Então, não existem barreiras para esse feedback, né? Porque acredito que de todo mundo a gente pode pegar um pouquinho. Então, o que ele observou pode ser diferente do que eu observei, e sempre isso vai agregar. E sempre estar aberto a escutar isso, né? Sim, a gente aprende de todos os lugares, né? A gente não pode ter na cabeça de que, só porque eu sou uma seminar staff, ou só porque eu sou um treinador de nível 3, eu não preciso mais aprender, não preciso mais receber feedback. Errado a pessoa que pensa assim, né? Porque a gente está em constante evolução. E todo feedback é para melhorar de alguma forma, né? E na real, a gente só está onde a gente chegou porque a gente já recebeu muito. Exatamente. Recebeu muito feedback e aí consegue trilhar por um caminho pouco mais melhorado ali. Sim. E
todo mundo tem direito a passar por isso e vai chegar lá um dia. Mas entender que as coisas não são prontas, assim, level 3, Seminar Staff. Blim! Tá aqui, ó. Pois É uma teve luta, muito né? É um erro. processo. Muito erro. Muita. E a gente pode relacionar esse assunto dos treinadores, né, treinador para treinador, lá com aqueles primeiros assuntos que a gente estava falando da questão da entrega das aulas, né? Que era muito difícil aprender uma SOAP há 10 anos atrás, mas é muito fácil agora. Porque Sim. agora existem ferramentas, progressões para a gente aprender isso aí. Eu acredito que a ferramenta do novo treinador seja o feedback. A ferramenta do novo treinador é essa troca com outros treinadores, né? Fica muito difícil você estar num ambiente que você não tem um feedback. Você pode evoluir por conta, mas se você evoluir junto com alguém falando lá no seu ouvidinho, com certeza você vai dar um up nessa evolução, né? E mesmo que na hora, às vezes, o feedback você reaja de uma forma ou ele não faz tanto sentido assim, vai ficar na sua cabeça e se você estiver aberto, você vai evoluir essa chave. E você vai ter uma melhora, não tem como. Vai ter, vai rolar. Com certeza. E essa abordagem do treinador para treinador. Agora, e do treinador para o aluno, né? Aquele aluno, vou dar um cenário aqui para você. E aí você vai me dar uma abordagem de um treinador para esse aluno. Naquele aluno que está estagnado. É um aluno que já treina há muito tempo, certo? E esse aluno estagnou. Ele não está evoluindo mais. Já é um aluno que já tem 5 anos de CrossFit. E ele não consegue fazer, por exemplo, um muscle-up. Faz 5 anos que ele treina, mas ele não consegue fazer um muscle-up. E aí? Como lidar com uma situação dessa? Você como treinadora. Acho que primeiro eu ia analisar qual que é a personalidade desse cara, né? Se ele é mais aberto, se ele é mais fechado. Se ele é um cara mais fechado, eu sei que é um cara que eu vou ter que explicar o porquê das coisas. Sabe por que não acontece isso? Que você precisa fazer isso. Então, na hora que você atingir esse nível nisso aqui, a gente vai tentar ir para lá e vamos ver o que vai rolar. Agora, se é um cara que talvez não estava no momento bom e agora está passando por um momento melhor, está mais aberto, também vou mostrar um caminho para ele que talvez seja um pouquinho menos explicativo do porquê, mas mais sensorial. Vai fazer mais sentido para ele dele perceber novas coisas. Uma vez eu dei aula para um cara, eu não lembro onde é que foi agora, e era um simples air squat, ele já treinava há 10 anos, e acreditem se quiser, a dica foi: bote o seu joelho para fora. Ele nunca sentiu o glúteo dele doer daquele jeito. Ele abriu o olho assim e falou: Natália. Eu falei: como assim? Ele assim: nunca ninguém me deu essa dica. Então, às vezes, é o tal do cuidado. É você lidar com as pessoas. E aí, talvez o olhar do treinador, o cara treina há 5 anos, não preciso corrigir nada nele. Não, pelo contrário. Tenta procurar o que dá para melhorar nele. Não que está errado. O que dá para melhorar? O que dá para ficar melhor? Coloca mais seu calcanhar no chão. Tenta sentir mais isso. Sentiu mais aqui? Mostra, dá o sentido para ele. Eu acho que essa galera aqui, que está há muito tempo já, meio que às vezes bate despercebido, e perde o sentido das coisas. E se você começa a dar para ele um caminho para ele sentir e ver que ele até ficou dolorido de um jeito diferente no dia seguinte, é porque ele ativou uma terminação nervosa ali que ele nunca tinha sentido na vida dele. Então já é uma coisa que fala: aquele cara ali é bom. Ele me fez enxergar algo que eu nunca tinha visto. Então eu acho que eu primeiro explicaria os porquês e tentaria achar aonde que eu posso melhorar ele. Não só aqui, sim, mas no físico também. Legal, Nath. É isso aí. A gente tem vários tipos de alunos, né? Tem o aluno que está estagnado, tem o aluno iniciante que às vezes está querendo ir muito rápido, virar atleta. Ou às vezes tem aquele que quer treinar mais do que pode, né? Sim. Então, assim, eu acho que é o nosso papel como treinador conversar com essas pessoas e tentar entender o porquê delas também, para a gente conseguir explicar o porquê que a gente ensina do jeito que a gente ensina. Exatamente. Né? Isso é importante. Comunicação, olha só. Exatamente. Comunicação, empatia, lidar com pessoas. Tudo volta para a comunicação. Tudo. A gente convive diariamente com muitas pessoas e cada um deles tem o seu porquê também das coisas.
o porquê que quer treinar mais, tem um porquê atrás disso, o porquê que você quer evoluir tão rápido. Então, cabe a gente, né, ter esse cuidado com o aluno, primeiro entender o ponto dele. E segundo, explicar o nosso ponto também, que é o ponto da experiência. Mas o que é de ruim? Cara, o que é ruim você treinar 3 vezes no dia? Ó, é isso, isso, isso. E isso não quer dizer que você vai evoluir porque você está fazendo isso, né? Então, o grande papel do treinador, além de se importar, é comunicar. Porque às vezes você vai falar algo para o seu aluno que ele não quer ouvir, mas vai ser bom. Sim. Vai ser bom. Talvez no início, ao escutar, possa ser ruim para ele. Mas se ele pegar aquela informação, mastigar um pouco, talvez possa não fazer sentido essa semana, mas daqui 3 semanas vai fazer sentido na cabeça dele. Vai ficar Então, lá martelando, Total, sim. total. Deixa essa mensagem nele. Yes, é isso mesmo. E para terminar, né, Rafa? Vamos nessa. Temos só mais uma para você, Nath. Porra. Qual conselho você daria para Nath, que começou em 2010? Ave Maria. Ô, louco, faz tempo, hein? Eu nem sabia que eu ia chegar aqui onde eu cheguei. Começa Pois aí. para você ver. Viu Pois é. só? Outro Qual dia eu tava conselho você gravando daria para ela? o outro podcast e aí eu lembrei que eu dei aula de surf. Eu lembrei de aulas que eu falava, meu Deus, eu já dei aula disso. Então, realmente, nada é por acaso. Eu acho que a bagagem ajuda a gente a chegar, às vezes, nos lugares que a gente chega, né? Mas o conselho que eu me daria era não desistir. E eu sempre tinha algo lá no fundo da minha consciência de que eu faria parte de algo grande. Mas eu não conseguia enxergar o que era. E aí a vida foi me levando, e aí sabe quando você chega no lugar e fala, meu Deus, era isso. Então, não desistir das nossas vontades, né? E ouvir uma voz que tá aí dentro, essa voz aí. E acreditar nisso aí. Eu acredito muito nas coisas que a gente não vê. Então, sei lá, é isso, continua. Keep going. Keep going. Yes! Yes. Isso aí. O importante é não parar. Yes. Bom, é isso aí, Nath. Acho que Obrigada, gente. a gente Vocês são ótimos. conversou bastante. Eu gostei dessa presença e espero que o pessoal tenha gostado também. Eu espero também. Faz um pajubá aí, fala o seu @, Instagram, para o pessoal te seguir. Onde a galera pode te encontrar, Natália? Onde a galera pode te encontrar. O pajubá é ótimo, querido. Olha só, meu Instagram, Nath Lima, né? Nath com THY, 3 L's, Lima. Tem que ser diferente, tinha que ser. Você pode vir aqui na CrossFit Boqueirão também, lá se você entrar no @CrossFit Boqueirão, tem todos os treinadores lá, você vai ter acesso também ao nosso conteúdo, que é muito rico, né? Se fosse você, não perderia. E é isso. E aí você me encontra ali, e é só mandar mensagem no Instagram, que eu me acho super acessível. Você pode mandar mensagem que eu vou adorar ter mensagem da galera e conseguir conversar com vocês sobre qualquer coisa. E nesse final de semana tem Leve 1, né? Nesse final de semana tem Leve 1 no Rio de Janeiro. Continua ali. A galera já vai estar ouvindo, já vai ter acontecido, mas aí você... É verdade, na próxima vinda, você conta de uma experiência de Leve 1. Isso seria bem legal para novos treinadores. Vai ser top. Yes. É isso. Valeu, galera. Valeu, Nath. Tamo junto. Semana que vem tem mais, gente. Valeu. Obrigada. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E agora, o presentinho da Hobbywear para vocês é um cupom de desconto de 15% na sua primeira compra. É só você usar o cupom de desconto TODEHOBBY no CFBOK. Valeu, galera!